meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem do outro lado da telinha. Hoje eu vim dar uma palavrinha com vocês a respeito de João 1, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: o capítulo, ele se refere, amem uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Essa palavra, meus queridos, essa palavra se refere desde dos tempos, né? Desde no tempo de Moisés, desde no tempo de Davi e outros discípulos, que Jesus vem pregando isso há muito tempo atrás, há muitos anos. Amemos uns aos outros. Ele se refere que, dependendo de qualquer situação, a gente tem que amar um ao outro. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. Quem vocês sabe, quem já leu a Bíblia, sabe de Gênesis, né? Que foi o começo da nova geração, que começou dali, de Gênesis, né? De Eva, Adão, que entre Eva e Adão nasceu Caim, né? E Abel. Então, Caim, ele praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreenda se o mundo os odiar. Quem leu o Evangelho de Gênesis, vocês vão entender que Caim e Abel, né? Que Caim, ele tinha como é que eu posso dizer? Ele tinha ciúme do seu irmão, né? Porque o seu irmão, ele era trabalhador, né? Tanto como Caim. Só que ele era levava, né, como é que eu posso dizer? Ele levava aquela oferenda, né? Que naquele tempo era oferenda. Ele levava a oferenda, né? E mostrava quanto ele podia fazer, né? Enquanto isso, Caim via do outro lado, né? Que não tinha aquele progresso como seu irmão tinha. Por isso que ele começou a adquirir ódio do irmão, inveja, ciúme do irmão. Então, nessas caminhadas dos dois, ele, quando saiu para ir trabalhar, naquele tempo era na roça, nas enxadas, nesses cultivar, né? Então, ele Caim aproveitou e matou o seu irmão Abel. Então, essa palavra, Jesus vem falando que devemos amar uns aos outros.
desde aquela época que Jesus vem ensinando e continua ensinando, deixando seus discípulos aqui, para que podermos amar uns aos outros. Então, se amarmos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Isso ele se refere que quando a gente ama o nosso irmão por amor, por tudo, né? Significa que passamos da morte para a vida. Quer dizer, né? Que a gente vai estar ao lado do Senhor, né? E aquele que não ama o seu irmão, né? Que não ama, continua morto. Quer dizer, ele continua morto por dentro. Porque é como assim, é como estou entendendo aqui, meus irmãos. É como se Deus afastasse dele. Porque ele praticou o mal contra o seu próprio irmão. É como se Jesus, Papai do Céu, afastasse dele, né? Então ele continua morto por dentro, porque Deus afastou dele. Então quem odeia o seu irmão já é assassino. Então é aquele ditado, né? A gente pensa que a gente mata uma pessoa, a gente leva a matar uma pessoa, e a gente diz a gente mesmo. Mas isso não vai acontecer mais. Né? Eu matei, foi o primeiro, eu não vou fazer mais. Né? Só que vai fazer, porque quem mata uma vez, mata várias vezes. Por que mata várias vezes? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo afastou de você. Porque dentro de você não tem mais amor. Só tem ódio, né? Só tem rancor, só tem frieza. É como Jesus falou que a gente tem que amarmos uns aos outros. Não importa a diferença, não importa qual é o destino dos nossos irmãos, não importa que ele siga outra religião, não importa que ele seja um travesti, seja homossexual, seja outra pessoa, mas ele continua sendo seu irmão. A gente não tem que odiar, a gente tem que amar. Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Antes de que a gente julgue o nosso irmão, a escolha que ele fez, a gente tem que ver primeiro dentro de nós, se nós temos essa capacidade de julgar. Só quem pode julgar é o Papai do Céu. Se lembre sempre disso. Então, tem muitas famílias que eu vejo abandonam seus filhos porque ele seguiu outra expectativa de vida. Não podemos ser assim, né? A gente tem que amar uns aos outros, né? Então, quem mata um irmão já é assassino. Assassino do seu coração, assassino da sua consciência, porque ele sempre vai praticar de novo.
E você sabe que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Quer dizer, ele não tem mais a vida eterna, porque o Papai do Céu o afastou dele. Sabemos que o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Então, pense bem isso, meus irmãos, né? Que Jesus, ele deu a sua vida por nós. Por isso que a gente tem que toda de manhã, ao se levantar e agradecer a Jesus por ele ter dado a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostrar compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Aqui, meus irmãos, ele fala que se tem um irmão perto de você ou na sua família que vive em condições de financeira boa, né? E que você de lado vê seu irmão passando por necessidade, passando por dificuldade, e você tendo condições, né? Você pode ajudar seu irmão em troco de nada. Você ajuda seu irmão, mas não tem a troco de nada daquilo que você está ajudando. É só agradecer e pedir a Deus, né, por mais, para poder ajudar mais irmãos em necessidade. Mas não mostrar compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amarmos uns aos outros, demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. A gente tem que praticar mais ações, dar mais amor, fazer mais caridade com nossos irmãos que estão muitos sofrendo. Com isso saberemos que pertencermos à verdade, porque a gente sabe a verdade. Pode ser que nossos irmãos que estão lá de fora não sabem a verdade, mas a gente que temos o conhecimento e a sabedoria, a gente pode ajudar nossos irmãos, é só querer. E nós tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, né? Porque a nossa consciência, ele trabalha 24 horas. Você está ali querendo ajudar seu irmão, mas a sua consciência do outro lado está dizendo: tu vai ajudar o teu irmão? Para que ajudar teu irmão? Ele está assim porque ele quer. Ele está assim porque ele merece. Mas a nossa consciência, que a gente devemos agir. Não agir ao lado, ao contrário. Mesmo que a nossa consciência condene. Deus é maior que a nossa consciência e Ele sabe de todas as coisas. Então nunca esqueça disso. Que às vezes a gente pensamos de ajudar, às vezes a gente ajuda, né? Quando a gente sai dali, vou dar um exemplo aqui. Você chega numa comunidade, chega numa casa e dá uma cesta básica.
quando a gente sai dali, né? Ou quando a gente chega em casa, a gente faz: será que aquela família precisava mesmo daquela cesta básica? Eu não podia ter pego essa cesta básica e ter deixado aqui em casa? Né? Essa é a nossa consciência. E Deus mostra que a nossa consciência, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Que a gente pensa que Deus, Ele dorme, mas Ele não dorme. Ele vê a nossa consciência, Ele vê o nosso coraçãozinho, as nossas intenções. Tudo Ele vê lá de cima do seu altar. Amados, se a consciência nos condena, podemos ir a Deus com toda a confiança. Porque Deus sabe o que a gente fez aqui na terra. Mesmo que a consciência condene você, mas Deus sabe o que foi que você fez aqui na terra. Então podemos ir a Deus com toda a confiança. Porque você também tem a consciência o que você fez aqui na terra, de bom e de ruim. Por isso que Deus deixou aqui na terra o livre-arbítrio, para a gente escolher os nossos caminhos. E dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. O que faz? O que nós fazemos para agradar a Deus, né? Este é seu mandamento. Quem sabe, né? Deus deixou o mandamento através de Moisés, naquelas escrituras que foi escrita. E quando Moisés desceu do seu monte, com aquelas escrituras na mão, os 10 mandamentos, quando Moisés chegou ao seu povo, o que foi que ele viu? O seu povo em festa, o seu povo adorando um cordeiro, um instrumento ali, banhado em ouro. E seu povo dançando, fazendo homenagem àquela adoração que estava ali. E o que foi que Moisés fez? Jogou os 10 mandamentos ali, no povo ali. E foi queimado aquele troféu que estava sendo ali. Iludido, né? Iludido pelo mal. Então, Moisés, depois de alguns dias que passou, Moisés voltou ao monte e Jesus fez de novo os 10 mandamentos. Para você ver como Jesus é maravilhoso. Ele perdoou nós de novo, por isso que ele fez de novo os 10 mandamentos. Para que nós possamos seguir os 10 mandamentos que está ali perante. Que os 10 mandamentos e as suas atitudes é que a gente vai chegar ao vosso pé de Jesus Cristo, ao vosso pé de Deus. Quando estivermos com a consciência e a confiança o que a gente praticou aqui na terra. E é este seu mandamento,
que criamos o nome de seu Filho Jesus Cristo e amamos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Aquele que obedece os seus mandamentos permanece nele. Então Deus é tão maravilhoso que Ele deu os 10 mandamentos para a gente seguir aqueles 10 mandamentos. Né? E aquele que obedece os seus mandamentos permanece nele. Então, se a gente seguir os 10 mandamentos que tem, a gente permanece em Cristo. E Ele permanece em nós. Né? Porque do trono Ele não dorme. A gente dorme, mas Ele não. Então, se a gente seguirmos os 10 mandamentos, eu sei que é difícil, é muito difícil, porque a carne é fraca, a consciência é fraca, o inimigo está sempre ao seu lado para combater o bem e eles mostrar o mal. E sabemos que Ele permanece em nós porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. O Espírito de Deus permanece em nós quando nós seguirmos os 10 mandamentos. Por que os outros países estão em guerra? Porque falta de amor. Falta de amor uns aos outros. Porque eles pensam em riqueza, em luxúria. Aí esquece o mais importante, que é o amor. E nós esquecemos também, né? Que as nossas famílias, os nossos irmãos, né? Nossos irmãos em carne, em sangue, que temos na nossa casa, a gente agride, a gente deixa de falar com eles por causa de besteira, né? Por causa de utilidade. Enquanto a gente está afastando dos nossos irmãos, né? Deus está afastando também de nós. Porque não é isso que Ele quer. Ele quer o amor que foi dado a nós. E Ele deu a vida dele por nós, para que nós possamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Espero que esta palavra, meus irmãos, que nesta noite maravilhosa, estrelada, que Deus é maravilhoso, que vocês tenham um pouco de reflexão. Peça perdão ao seu irmão que está do seu lado. Peça perdão ao seu vizinho que deixou de falar com você. Não precisa ter aquela amizade de você estar na casa do vizinho, o vizinho está na sua casa. Não, não precisa disso. Só precisa de respeito e de amor. Não falar mal do seu vizinho, porque isso não é de Deus. Isso não é o praticar o bem. Praticar o bem é você ajudar o seu irmão, não é só nas dificuldades que ele está passando, não. É todas as horas, todos os momentos. Até numa palavra você ajuda o seu irmão a sair até da depressão. Você ajuda o seu irmão. Só uma palavra você ajuda o seu irmão.
Você ajuda seu irmão de cometer um suicídio? Você ajuda os idosos. Às vezes os idosos estão ali querendo falar com você, você faz. E esse idoso está me enchendo meu saco, está me tirando a paciência, né? Mas é ali ele está pertinho querendo conversar com vocês, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estava dentro de um ônibus, eu nem me lembro mais se eu estava dentro de um ônibus para ir para a casa de mamãe ou se eu estava indo no ônibus para ir no shopping. E sentou uma senhora de idade. Começou a conversar comigo. Ela contando os seus problemas, a situação que estava dentro de casa, o sofrimento que ela estava passando. E eu só escutando, ouvindo, conversando com ela, né? E quando ela terminou, já estava chegando a paradinha do ônibus dela, ela levantou e disse: obrigado, eu estava precisando disso, de conversar. É isso que eu digo, gente. Vamos mais ter compreensão, paciência, né? Porque às vezes a gente está passando por tanto problema, por tanta situação, né? Que às vezes a gente sai do controle, a gente sai da paciência, a gente sai do controle mesmo. Então a gente tem que ter sabedoria e no momento que a gente sair do controle, a gente respirar fundo e dizer: meu Deus, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor é dono da minha vida. Toma a minha frente e dirige a minha vida. Afasta essas coisas que estão acontecendo. Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e vai dar a paciência que você está precisando. Vai dar o controle da sua vida, do seu sofrimento, do seu trabalho. É só confiar e acreditar que Deus é maravilhoso, que Deus está na nossa vida. Temos que acordar e dizer: Deus, Jesus, me socorre, porque eu sou tua filha, o teu filho. Me ajuda. E Deus vai ouvir. Pode ter certeza, meus irmãos. Deus vai ouvir. Espero que essas palavras tragam um pouco de reflexão, um pouco de entendimento, né? Me desculpe alguma coisa se eu errei, porque eu também estou nessa aprendizagem. Estou também neste caminho, né? Pedindo paciência, entendimento, sabedoria, confiança, fé. Eu estou neste caminho também, como vocês também estão. Então, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Que vocês fiquem com Deus, né? Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Amém, meus irmãos. Um grande beijo. Tchau, gente.